Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, nós acabamos de estudar da escola dominical a respeito desta epístola, e o texto que Deus pôs no meu coração está em Tiago, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Eu peço de autorização ao Espírito Santo, embora tenhamos estudado o trimestre todo de Tiago, e também você, que a gente possa aprender juntos a porção da palavra de Deus nessa noite. Tiago capítulo 1 e o versículo 1. Tiago 1, versículo 1 a seguir, é onde nós estaremos tomando por base para a ministração da palavra de Deus. Versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e ser-lhe dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Verso 12, por favor. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Amém. Podem tomar assento, por favor? Glória a Deus. Meu desejo é que o Espírito Santo possa falar com você em uma proporção semelhante a que ele tem falado ao meu coração. Estudamos esta epístola e eu acredito que foi muito proveitosa para todos nós, e acredito que crescemos espiritualmente no estudo da palavra de Deus. E o que desperta a nossa curiosidade, nos primeiros versículos desta epístola, é que Tiago, o bispo da igreja de Jerusalém, o primeiro assunto o qual ele vai tratar, depois da sua identificação como servo de Deus e do Senhor Jesus, ele vai tratar a respeito da perseguição. Ele vai tratar a respeito da provação que aqueles irmãos eles estavam enfrentando, porque esse assunto ainda é dificultoso para o salvo na pessoa de Jesus, enfrentar as dificuldades da vida, enfrentar as provações, enfrentar as aflições. E Tiago, sabedor do que estava acontecendo, as dificuldades enfrentadas, então ele se propõe a tratar do assunto. E o que sobressai, estudando a palavra de Deus, que o Senhor ministrou no meu coração, é que nós precisamos entender que todos que servimos a Deus, todos que servimos ao Senhor, nós somos provados. É isso que Tiago deixa muito claro no versículo 1
e no versículo de número 2. Aqueles que amam o Senhor Jesus, aqueles que confiam em Cristo, todos eles passarão por dificuldades, todos eles passarão pelas aflições da vida, um em grau um pouco maior, outro em grau um pouco menor, mas o que Tiago quer deixar claro é que todos passaremos pelas dificuldades, situações difíceis, situações extremamente dolorosas. Todos nós enfrentaremos esses embates na nossa vida. O contexto desta epístola, nós encontramos Tiago, no versículo 2, ele se refere a quem ele escreve, meus irmãos. Então são crentes, são pessoas salvas na pessoa de Jesus. Mas no capítulo 5, do verso 1 ao verso 6, esses irmãos, crentes salvos na pessoa de Jesus, eles estavam sendo oprimidos pelos ricos e ímpios. E se você ler detalhadamente, nós estudamos a respeito disso, eles deixam ser espoliados, eles não reivindicam seus direitos, porque alguém estava explorando eles. Eram os ricos ímpios que estavam oprimindo os crentes fiéis a Jesus de condições menos favoráveis, mas eles eram crentes e passando por privações. Nós encontramos no capítulo 5, verso 14, eles sendo crentes, mas ficando enfermos. Tiago diz: está alguém entre vós enfermo? Chame os presídios da igreja, unja com um homem, faça a oração da fé. Ora, mas eles eram crentes, eles eram salvos. Mas se Tiago fala para orar, é porque alguém estava enfermo. Então o cristão, o salvo, ele também passa pela dificuldade da enfermidade, mesmo sendo um crente na pessoa do Senhor Jesus. Nós encontramos também no versículo 3 do capítulo 5, Tiago dizendo: está alguém feliz, cante louvores, está alguém aflito, ore. Então no verso 2 diz irmãos, e lá no capítulo 5, verso 3 diz: está alguém aflito, ore. Então, mesmo sendo servos de Deus, eles estavam passando pelas aflições, porque a vida é um campo de batalha, irmãos. A vida é um campo de batalha. E esses irmãos não é porque foram salvos que não enfrentavam as dificuldades. Nós encontramos este ensino na palavra de Deus. Salmo 34, verso 19: muitas aflições na vida do justo. Jesus disse isso: no mundo tereis. Mas antes ele diz: para que nele nós tenhamos paz, porque no mundo nós teremos aflições, e muitas aflições. Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo 3,12: todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, eles passarão por aflições da vida. Em Atos capítulo 14, verso 22, diz: aqueles que querem herdar o reino dos céus, importa que passamos por muitas tribulações. Então todos nós enfrentaremos as dificuldades da nossa vida, porque nós somos peregrinos neste mundo, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria está nos céus. Aleluia. E Deus permite o sofrimento na nossa vida para que nós tenhamos o desejo de deixar esta ser revestido, para que venhamos para a nossa pátria celestial. Porque aqui nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos aflições. Todavia, o que conforta extremamente o coração dos salvos é que para cada provação enfrentada nesta vida, e é uma batalha, Paulo diz:
em 2 Coríntios 12, 9, que a graça de Deus, ela é suficiente para cada aflição que nós enfrentamos na nossa vida. A graça é suficiente. E Paulo declara isso. A graça de Deus é suficiente. Nós vamos enfrentar batalhas, se é que já não estamos enfrentando, mas a graça de Deus, que foi manifestada na pessoa de Jesus, revelada ao coração de Paulo, e ele estava enfermo, ora para que Deus remova o espinho na carne, e o Senhor disse que a sua graça lhe basta. Irmãos, essa mesma graça, ela é suficiente para que nós venhamos enfrentar as batalhas, as aflições dessa vida, porque todos passamos por lutas, todos enfrentamos dificuldades, e uma área ou outra, todos nós estamos sendo provados, aleluia. Alguém pode dar um glória a Deus? Aleluia. A graça de Deus foi suficiente para Paulo, e a graça de Deus será suficiente para você e para mim, porque a graça de Deus não muda, aleluia. O que nós precisamos é viver na dependência desta graça, aleluia, um favor imerecido do Senhor. E o que é interessante no verso 2, Tiago, depois de dizer que todos nós enfrentaremos provações na vida, ele nos diz que ao passarmos pelas aflições da vida, nós devemos ter, verso 2, confira para você, todos nós vamos enfrentar provações, mas no versículo 2 ele diz: meus irmãos, tende por motivo a grande alegria. Tende por motivo grande gozo quando em várias provações, tentações, provações. Todos nós, nascidos crentes na pessoa de Jesus, passaremos por provações, pelas aflições da vida. Agora Tiago orienta aqueles irmãos que estavam dispersos, que ao passar pelas aflições, tem de motivo de grande alegria ao passar por elas. E aqui, irmãos, nós ficamos deslumbrados com a palavra de Deus, porque aqui há uma diferença gigantesca do que a maioria dos seres humanos fazem quando enfrentam as aflições da vida. Via de regra, ao passar pelas aflições, a alegria não se está passando. E Tiago está dizendo, ao enfrentar as aflições da vida, nós devemos ter uma postura diferente do que o mundo tem. E a nossa postura deve ser de alegria, e não uma entrega à desolação. Mas é para ter grande alegria ao passar pelas várias provações. Nós devemos nos alegrar, aleluia. É um desafio. Temos uma atitude diferente do mundo com relação aos problemas, dificuldades que teremos que enfrentar ou estamos enfrentando. É um desafio. E Tiago está dizendo, e Paulo já disse, que a graça de Deus, ela é suficiente na vida do salvo para gerar alegria, apesar das circunstâncias que nós estejamos enfrentando, ou nós vamos enfrentar. A graça de Deus, ela é poderosa, aleluia. É para enfrentarmos esses momentos de adversidade, de intempérie, com alegria no nosso coração. É
murmuração, de descontentamento, mas a palavra de Deus nos orienta a nos alegrarmos no Senhor, independente da circunstância. Aleluia! E nós precisamos da graça de Deus operando em nossas vidas, porque o que o Senhor espera de nós é uma atitude de confiança e não uma atitude de desespero, mas confiar em Deus, apesar de, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, aleluia, e nas aflições Ele nos capacita a nós nos alegrarmos, aleluia. Eu não sei se essa é uma realidade que se vive, mas a palavra de Deus não é utopia, é verdade, aleluia, e o Espírito de Deus nos capacita a nos alegrarmos nas aflições dessa vida, porque se nós não nos alegrarmos, como recomenda a palavra de Deus, diante das provações, nós vamos crescer, não em ações de graça, nós vamos crescer em murmuração, nós vamos crescer em lamento, rancor, mau humor, estaremos mal-humorados, medo, desconfiança, falta de fé, porque nós não resistimos nos alegrar no Senhor, apesar das circunstâncias, e podemos crescer em mau humor. E o servo de Deus, Tiago, está escrevendo para quem está disperso, para quem está enfrentando severas provações. Eles estavam vivendo isso. E quando você vai ver a história de Tiago, ele foi martirizado. E Tiago está dizendo que nós devemos nos alegrar, enfrentar essa situação com alegria. E Paulo diz em 2 Coríntios 4,17 que as nossas, guarde isso no teu coração, as nossas provações, as nossas aflições, elas são leves e elas são momentâneas, elas não duram a vida inteira. Aleluia! O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Aleluia! Uma hora a provação termina, porque ela não é eterna. Uma hora vem o escape do Senhor, mas o problema é que às vezes nós não nos alegramos, nós não conseguimos regozijar. Todos nós passamos por provações, todos enfrentamos essas dificuldades, e Tiago espera que os seus leitores, eles se alegrassem, apesar das grandes provações. E no versículo 4, 3 e 4, Tiago, ele diz o propósito da provação. Todo mundo vai passar por provação. Ele espera que os seus leitores se alegrem, porque a provação, as aflições, ela tem um propósito, e é justamente o entendimento do propósito das provações que levará o salvo a se alegrar no Senhor. Irmãos, nós já estudamos, mas permita-me recapitular. É o entendimento que o salvo tem, que Deus tem um propósito nas provações, que faz com que nós nos alegremos. Não que nós nos alegremos e gostamos de sofrer, não é isso. É que nós nos alegramos pela provação, porque a provação, a aflição, é uma porta que Deus abre para o nosso amadurecimento e o nosso fortalecimento espiritual. Aleluia! Então, pelo entendimento que temos desta verdade, que Deus está trabalhando para nos levar à maturidade e ao fortalecimento espiritual, então nós nos alegramos, aleluia, porque Deus
trabalhando nessa circunstância adversa para me levar à maturidade espiritual e o fortalecimento na pessoa de Jesus. Aleluia! Ainda que eu não entenda a situação como um todo, porque creio em Deus e na sua soberania, eu me alegro, aleluia, e tenho a oportunidade de viver uma vida diferente do mundo. O mundo anda irritado, irado, mal-humorado pelas provações, mas o salvo na pessoa de Jesus, ele entende que Deus está agindo nas aflições para nos amadurecer, para nos fortalecer espiritualmente, aleluia, e nós nos alegramos, apesar de que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, eu exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação, aleluia, porque Deus está trabalhando, aleluia. Tiago diz no versículo de número 3 que o propósito da paciência é produzir propósito da aprovação é produzir a paciência, que significa literalmente permanecer debaixo de, ficar embaixo de, traz a ideia de tolerância, persistência, perseverança, coragem e perseverança em face do sofrimento e das dificuldades. Enquanto estamos sendo submetidos às provações da vida, o Espírito de Deus está gerando a paciência no coração do salvo, que é a perseverança debaixo do sofrimento, debaixo das dificuldades. O show não pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pelo amanhecer, aleluia. 3 dias de silêncio será rompido no terceiro dia da ressurreição do Senhor Jesus. Paciência. É nas provações, irmãos, que nós aprendemos a virtude da paciência. É nas provas, é nas aflições da vida que nós aprendemos a ser pacientes. É a capacidade de manter-nos firmes, mesmo quando tudo está dando errado, porque o Espírito Santo abriu o nosso entendimento que Deus está trabalhando nas aflições da nossa vida para nos levar à maturidade. Mesmo quando tudo está dando errado, nós continuamos debaixo da mão onipotente do Senhor, o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqueles que são imaturos, eles são sempre muito impacientes, não é? São sempre muito impacientes. E no versículo 4, Tiago diz: tenha porém a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Propósito das aflições, gerar a paciência. E quando a paciência completa a sua ação, ela produz maturidade e perfeição. Eu achei isso aqui tão bonito, irmãos. E Paulo, ele entendeu que o alvo do seu ministério era desenvolver homens perfeitos. Esse era o alvo de Paulo em Colossenses 1:28. Aqui anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Tanto Tiago quanto Paulo, eles entendem que as aflições desta vida, elas geram a paciência. E quando a paciência, ela completa a sua ação, ela vai produzir a maturidade ou a perfeição. Então as aflições da vida e o ensino da palavra de Deus vai levar o salvo à maturidade, ao amadurecimento
amadurecimento. Eu estava ouvindo um servo de Deus ministrar, e uma das questões que ele estava expondo no seu sermão é a ausência de pessoas nos cultos de ensino. Já não há mais frequência e já não há pessoas mais que estão nos cultos de ensino. Já não há mais uma valorização do ensino da palavra de Deus. E a consequência da ausência no ensino, no culto de ensino, é que nós temos uma geração de pessoas muito imaturas, que não amadureceram. Ora porque não se submetem ao trabalhar de Deus, ora porque não gostam do estudo, não querem aprender a palavra de Deus. E Paulo fala no versículo 28 de Colossenses, que através do estudo da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai gerar em nós a maturidade e a firmeza na pessoa de Jesus. E quando vier as tempestades da vida, porque esta pessoa lançou raízes profundas para baixo, a tempestade vai vir, a árvore vai balançar, mas porque as raízes estão profundamente na terra, essa árvore não vai tombar, irmãos, porque tem o conhecimento da palavra de Deus, aleluia, e está passando pelas aflições da vida, debaixo da graça do Senhor nosso Deus. Aleluia. Irmãos, nenhuma pessoa vai crescer e amadurecer sem passar pelas provações da vida. Nenhuma pessoa vai crescer e amadurecer se não passarmos pelas provações. Precisamos amadurecer, amém, irmãos? Amém. Quantos concordam, diga amém. Amém. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém. Isso subentende que Deus permitirá o sofrimento na nossa vida, com o propósito, de acordo com versículo 3 e versículo 4, nos levar à maturidade. Sofrimento, e à medida que nós aplicamos o nosso coração à palavra de Deus, ao estudo, nós vamos tendo raízes profundas, e Deus vai nos levando à maturidade espiritual, aleluia. Deus, irmãos, ouça isso nessa noite, com toda a sua alma, como você tem ouvido todos os dias a ministração da palavra de Deus. O Senhor nosso Deus, Ele está gerando, formando na igreja a beleza de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. É isso que Deus está fazendo na igreja. Ele está gerando o caráter de Cristo em nós, aleluia. O alvo de Deus para a igreja é a maturidade espiritual, aleluia. E nós passaremos pelas provações da vida, aleluia. Mas a graça de Deus é suficiente em todas as provações, aleluia. Porque enquanto sofremos, sabemos que Deus está nos amadurecendo, aleluia. Esse é o alvo de Deus, que Cristo seja formado em nós, segundo Coríntios 3,18, até que Cristo seja formado de glória em glória, pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós fomos predestinados, Romanos 8,29, a sermos conforme o Senhor Jesus. Deus está gerando isso em nós, aleluia, e precisamos entender que Deus está no controle das nossas vidas, aleluia, e o alvo de Deus é que nós sejamos maduros, aleluia. O amadurecimento, a falta de maturidade para um cristão é contrária ao propósito da existência como filho de Deus. Porque se o alvo de Deus para nós, como salvos, é a maturidade, a ausência de maturidade vai contra o propósito de Deus. Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos fazer parecidos com Jesus, aleluia. Meu Deus, aleluia.
sejamos parecidos com Cristo. Eu fiz aqui uma anotação: rejeitar a prova de Deus, no sentido de agir totalmente na contramão daquilo que Tiago estabelece aqui, agir contra, com medo, rancor, raiva, ira, diante das provas, rouba de nós a oportunidade dada por Deus para o aperfeiçoamento da maturidade cristã. Eu não me submeto à aflição, ao que nós temos ouvido nos dias de hoje. Mas quando vamos contra esse propósito que é de Deus, de levar cada salvo ao amadurecimento, nós estamos roubando de nós mesmos a oportunidade do amadurecimento, porque a vontade de Deus é que nós sejamos maduros. Aleluia. Mas se não nos submetemos, nós não amadurecemos. E é triste pensar que muitos de nós sejamos tão relutantes com o crescimento espiritual. Não é verdade? Quantos de nós somos relutantes? Quantos de nós relutamos em crescer? E o processo que Deus vai usar está aqui na palavra de Deus. Quando o Senhor ele começa a trabalhar e responder nossas orações via de regra, nós não gostamos do processo que Deus utiliza para nos levar ao amadurecimento. Nós relutamos com Deus. Somos seres finitos e limitados. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele é perfeito no seu agir. Aleluia. Em cada dificuldade que você passa, e você se submete, o Espírito Santo ele está gerando a beleza de Jesus Cristo em nós. Ele está nos fazendo parecidos com Jesus. Ele nos ama como somos, mas não quer nos deixar como nós estamos. Aleluia. Aleluia. E o outro propósito, terceiro, é a integridade. Está no versículo 4. Tenha paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Integridade, traduzindo na revista e atualizada por irrepreensíveis, no sentido de preencher as lacunas e buracos escondidos do caráter. As aflições revelam o interior do coração dos filhos de Deus. Às vezes existem lacunas do caráter, e as aflições, elas revelam o interior do nosso coração. Para que nós sejamos íntegros, para que nós não estejamos divididos, para que o nosso coração ele seja totalmente do Senhor. Deus está empenhado em nos transformar. Deus está empenhado em mudar a nossa vida. Existem áreas que só Deus e nós sabemos, e são as provações que vai revelar o nosso coração. E uma vez que nós nos deparamos com situações reveladas por Deus dentro do nosso coração, nós nos humilhamos aos pés do Senhor Jesus e clamamos por misericórdia, para que Deus nos ajude e Ele trabalhe em nosso caráter, para que este caráter seja parecido com o caráter de seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, em todos os momentos da nossa vida. Aleluia! Nós escolhemos, nós podemos crescer nas adversidades da vida. Somos nós que escolhemos. Ou podemos nos tornar pessoas amargas. O sofrimento tem capacidade de fazer isso. Ou melhoramos, ou pioramos. Somos nós que escolhemos o caminho que nós vamos seguir. Mas eu tenho certeza
que se nós nos submetemos a Deus, o Senhor fará a sua obra em nosso coração. Aleluia. O Senhor fará a obra e nós poderemos crescer com o Senhor Jesus. Aleluia. Adeus. E um outro fato muito interessante é que nós precisamos enfrentar este propósito, este processo, até o fim. Não é suficiente nós sabermos o propósito das provações.